Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Jonas Lumazini, professor aqui da Casa do Teatro, e hoje eu trouxe uma história para vocês. A história de um menino. O menino do dedo verde, de Maurice Drum. Vamos lá? A nossa história é sobre o menino Tisto. É, isso mesmo, Tisto. Na verdade mesmo, o nome dele era João Batista. Mas depois que os pais deram esse nome para ele, eles acharam um pouco difícil e depois de um tempo eles até mesmo esqueceram. Então, resolveram chamá-lo pelo apelido, de Tisto. Tisto se escreve assim, T-I-S-T-U. Tisto, isso mesmo. Tisto era considerado um menino muito bonito. Ele tinha os cabelos louros e crespos nas pontas, como raios de sol que terminassem num pequeno cacho ao tocar na terra. Tisto tinha grandes olhos azuis e faces rosadas e macias, daquelas que todo mundo quer apertar e beijar quando chega perto. Dona Mamãe também não ficava atrás. Ela era loura e leve, tinha as faces macias como a pele das flores, unhas vermelhas como pétalas de rosas e espalhava em torno dela, quando saía do quarto, o perfume de um buquê. Dona Mamãe também adorava joias, então ela enchia seu corpo com anéis, colares e tudo que brilhava. O pai do Tisto, que se chamava Senhor Papai, tinha os cabelos negros, cuidadosamente fixados com uma brilhantina, era alto e se vestia com muito apuro. Não se via um grão de poeira na gola do seu paletó e ele se perfumava com uma água de colônia mas muito cheirosa. Ah, o Senhor Papai era tão alto que ele nem cabia na moldura da fotografia. Nesse momento você já deve ter percebido a vida que Tisto tinha. Sim, seus pais eram muito ricos. Eles habitavam numa casa esplêndida, de muitos andares, com pórtico, varanda, escadaria, escadinhas, altas janelas dispostas de 9 em 9, torrezinhas guarnecidas com chapéu pontudos, e tudo isso dentro de um jardim gigante e maravilhoso. Dentro da casa havia o corrimão da escada grande, um corrimão em cobre muito polido em um imenso S maiúsculo que nascia nas alturas da casa e tombava como um relâmpago de ouro sobre a pele do urso do vestíbulo. Como o Senhor Papai e a Dona Mamãe gostavam de tudo que brilha, diariamente o criado Carlo polia e lustrava aquele corrimão com o maior ardor. Logo que se pilhava sozinho, Tisto montava naquele corrimão e deslizava vertiginosamente. Esse corrimão era o seu tobogã particular, o seu tapete voador, o seu caminho mágico. Dentro de casa, Tisto não estava muito acostumado a andar de sapatos. Isso porque, em cada aposento da casa, havia tapetes tão espessos e macios que a gente andava até sem fazer barulho. Quando a família resolvia então passear na rua, logo se via na cavalariça 9 cavalos lustrosos. Na frente vinha o cavalo Negrão, em companhia da sua mulher Belinha. Logo atrás deles vinha o pônei ginástico. E esse, de todos os animais, era o cavalo predileto do menino Tisto. E atrás dele vinham 6 cavalos da cor groselha. A cidade onde o menino Tisto morava se chamava Mirapólvora. Era uma cidade como qualquer outra, mas tinha de diferencial a fábrica monumental do Senhor Papai. Era uma fábrica grandiosa, com 9 imensas torres de chaminés que soltavam fogo para todo lado. E desde que se entendia por gente, Tisto ouvia sempre seu pai repetir: Tisto, meu filho, nosso negócio é excelente. Canhão não é como guarda-chuva, que ninguém quer comprar quando faz sol, ou como chapéu de palha que fica na vitrine quando chove. Canhão sempre se vende, seja qual for o tempo. Bom, agora você já deve ter percebido de qual negócio se trata a fábrica do Senhor Papai. Sim, ele era um negociante de canhões. Lá ele fabricava canhões de todos os tipos, de todos os calibres, grandes ou pequenos, muito procurados por toda parte do mundo. Eles faziam canhões de bolso ou com rodas, para trens, aviões, tanques ou até mesmo barcos, para tirar por cima das nuvens ou até mesmo dentro d'água, sem falar na variedade de ultraleves. Naquela altura ninguém tinha a menor dúvida.
Tisto ficaria com o lugar do Sr. Papai na direção da fábrica. Quando Tisto atingiu 8 anos, então, Dona Mamãe considerou que era necessário confiar Tisto a um professor de verdade. Por isso, resolveu mandá-lo à escola. Mas seu plano foi logo por água abaixo. Quando Tisto chegou lá, todas as letras que o professor apresentava se misturavam dentro da sua cabeça e logo seus olhos pesavam e ele ficava cada vez mais nervoso. Será que Tisto ia entender realmente como juntar as palavras? Juro para você que ele tentou com todas as forças, mas nada adiantava. Logo a voz do professor ia se transformando numa canção de niná. A noite descia no quadro negro. Tisto ouvia o teto cochichar. Por aqui, belos sonhos. E a aula se transformava em uma aula de sonhar. Tisto! Gritava o professor. Não foi de propósito, professor, respondia Tisto, acordando no sobressalto. Isso não interessa. Repita o que eu acabo de dizer. 6 empadas divididas por 2 andorinhas. 0! 0 para você! Então, o professor escreveu uma carta e a escola devolvia Tisto aos seus pais. Dentro da carta que o professor escrevera, existiam palavras de assustar qualquer um. E logo pela manhã, a sirene da fábrica fez-se gritar por todo lado e dizia: Tisto não é como todo mundo. A preocupação, então, tomou conta de todo mundo. E para você que não sabe o que é a preocupação, é como uma ideia triste que nos comprime a cabeça ao despertar e permanece ali o dia todo. E na cozinha da casa que brilha, se a Amélia, a cozinheira, acendendo o forno, resmungava sozinha: Nosso Tisto não é como todo mundo? E quem é que prova? Pois vejo 2 pernas, 2 braços. Para mim, é igual a qualquer outro. Um pouco mais à frente, o criado Carolo, polindo raivosamente o corrimão, ficava repetindo: Tisto não ser como os outros. E na frente do espelho, o topete do seu papai naquele dia não queria parar de pé. E ele pensava: Eis um menino que parece mais difícil de educar do que um canhão. E rosada entre os travesseiros rosados estava Dona Mamãe, que deixou cair uma lágrima dentro do café com leite. Se adormece na aula, como poderá aprender? Perguntava ela ao Sr. Papai. Talvez a distração não seja uma doença incurável, respondeu ele. E naquele momento, Sr. Papai teve uma ideia incrível. Sr. Papai chegara à conclusão de que a vida era sim a melhor escola. Então ele resolvera confiar a Tisto alguns de seus melhores amigos, pessoas das quais ele confiava e tinha grande admiração. Na ideia do Sr. Papai, Tisto ia aprender as coisas olhando-as com os próprios olhos. Então, comecemos. A primeira lição de Tisto, então, era no jardim. Afinal de contas, o Sr. Papai havia julgado melhor começar por aí. A terra, tinha declarado, está na origem de tudo. E a caminho da aula, Tisto dizia consigo mesmo: Tomara que o sono não venha, tomara que o sono não venha. O jardineiro Bigode, prevenido pelo Sr. Papai, já esperava o aluno na estufa. Ele era um velho meio ranzinza, de pouquíssima conversa e não lá muito amável. Como é que eu posso descrever o bigode do Bigode para vocês? Bom, era uma das maravilhas da natureza. Bom dia, Sr. Bigode, disse Tisto, tirando o chapéu. Ah, você já chegou? Vamos ver do que é capaz. Está vendo esse monte de terra e estes vasos? Você vai encher os vasos de terra e enfiar o polegar bem no meio, para fazer um buraco. Depois você me chama que nós colocaremos sementes. Enquanto Tisto prosseguia o trabalho com afinco, Bigode dava lentamente uma volta pelo jardim. E Tisto descobriu aquele dia por que é que o velho jardineiro falava tão pouco com as pessoas. Ele conversava com as flores. É, isso mesmo, com as flores. Bigode ia de flor a outra, preocupando-se com a saúde de cada uma. Então é para hoje ou para amanhã? Perguntou o Sr. Bigode. Ora, um pouco de paciência, professor. Só faltam 3 vasos.
respondeu Tisto, e apressou-se logo para terminar. Quando acabara, Tisto saiu correndo pela estufa à procura do Sr. Bigode. Pronto, acabei, disse Tisto. Então, o jardineiro e ele voltaram ao encontro dos vasos, mas algo misterioso aconteceu. Eles pararam então boquiabertos, pois dos vasos brotavam flores de todos os tipos, tamanhos e cores. Mas como isso é possível? Nós nem colocamos as sementes ainda nesses vasos. Como é que brotaram, então? Então, o seu Bigode teve uma ideia. Pediu logo para ver o polegar de Tisto. E após uma inspeção, ele disse: Meu filho, ocorre em você uma coisa extraordinária, surpreendente. Você tem um polegar verde. Verde? Exclamou Tisto, muito espantado. Sim, um polegar verde. O que passa aí dentro do seu dedo é chamado de talento oculto. E só um especialista como eu é quem descobre. Não. Já vão dizer que eu não sou como todo mundo de novo, resmungou Tisto. Então é melhor guardar esse segredo. Que adianta despertar curiosidade ou inveja? Disse-lhe o Bigode. E logo pegou o caderninho de notas que Tisto levava para todas as aulas. O jardineiro Bigode escreveu apenas: Este menino revela boas disposições para a jardinagem. No segundo dia, para acompanhar Tisto à próxima lição, o Sr. Papai decidiu chamar alguém que era seu braço direito na fábrica de Mirapólvora, o Sr. Trovões. O Sr. Trovões tinha orelhas muito vermelhas e zangava-se por qualquer coisa. Mas não deixe passar pela sua cabeça que o Sr. Trovões era uma má pessoa. Muito pelo contrário. Ele simplesmente gostava das coisas no seu devido lugar e a sua palavra favorita era ordem. Por isso, a segunda lição de Tisto foi dentro da prisão. Vamos, portanto, visitar o primeiro edifício no qual se mantém a ordem. Sem a ordem, uma cidade, um país ou uma sociedade não passam de um sopro e não podem sobreviver, disse o Sr. Trovões. De certo, o Sr. Trovões tem toda a razão, pensou Tisto. Mas para que gritar desse jeito? Sr. Trovões, por que todos esses homens estão aqui dentro? O Sr. Trovões logo olhou para Tisto e respondeu em contralto: Ora, porque eles são homens da desordem. Tisto, então inconformado, perguntou por que haviam ferros e grades e arames por toda parte. E o Sr. Trovões respondeu: Ora, para impedir que eles fujam. Se a cadeia não fosse tão feia, disse Tisto, talvez eles tivessem menos vontade de fugir. As faces do Sr. Trovões ficaram tão vermelhas quanto as orelhas. E acrescentou: Você deveria saber que o prisioneiro é um homem mau. Tisto ficou pensativo, mas logo respondeu: E os colocam aqui para curar sua maldade? Experimentam! Tentam ensinar-lhe a viver sem roubar ou matar. Mas eles aprenderiam bem mais depressa se o lugar não fosse tão feio, não acha? Disse Tisto. O Sr. Trovões logo pensou que aquele era um menino muito cabeçudo, e uma cabeça da qual nada entrava. Quanto mais Tisto olhava para os prisioneiros, mais vontade de chorar ele sentia. E depois, no caminho de volta para casa, ele resolveu ficar calado. E no caderno de notas de Tisto, o Sr. Trovões escreveu: É preciso vigiar de perto este menino. Ele pensa demais. E naquela noite, quando Tisto enfim pegou no sono, ele teve um terrível pesadelo. E se você já teve um pesadelo também, você sabe que não é uma coisa assim muito legal de se ter. Tisto acordou todo sobressaltado, com a cara toda banhada de suor e o coração aos pulos. Ele logo pensou: ainda bem que isso foi só um sonho. E de repente, uma ideiazinha começou a fazer-lhe cócegas bem lá no fundo da cabeça. E se eu fizesse nascer flores na prisão? Protegido pela lua e guiado pelas estrelas,
Tisto então fez seu caminho pelas ruas geladas e chegou sem obstáculo até a cadeia. Que o Sr. Bigode não tenha se enganado. Tomara mesmo que meu polegar seja verde. Tisto então foi aplicando seu polegar por toda a parte que podia. Assim que amanheceu, a cidade inteira estava a par da fabulosa notícia. Ninguém, salvo o jardineiro Bigode, sabia quem era o autor daquela plantação. Nada mal o golpe da cadeia. Para começar, até que é um belo começo. Tisto sentiu-se um pouco constrangido. Se não fosse o senhor, eu nunca ia saber que tinha um polegar verde, disse Tisto, numa espécie de agradecimento. Mas Bigode não gostava de transbordamentos. Muito bem, replicou-lhe o jardineiro. Mas, ao meu ver, eu acho que você abusou das madressilvas. É preciso ter em mente outros tipos de flores. Flores que deem mais cheiro, por exemplo. Aquela que você colocou tem uma folhagem assim, muito escura. Na próxima vez, insista nas mais volúveis, que dão uma nota de alegria para o ambiente. Assim, Bigode tornou-se o conselheiro secreto de Tisto. Movido pela ideia de querer explicar o inexplicável, o mistério da cadeia de Mirapólvora forneceu às pessoas grandes um bom pretexto para se agitarem. Os jornalistas e os fotógrafos foram os primeiros a chegar, pois esta é a sua profissão. Ocuparam imediatamente todos os quartos do Hotel dos Embaixadores, o único da cidade. Em seguida, ocorreram de toda parte, de trem, de avião, de táxi e até de bicicleta, os sábios que se chamavam botânicos e que se dedicavam a esquartejar as flores e dar-lhes o nome mais difícil. É uma profissão que requer, sim, muito estudo. Naquela altura, Tisto já estava morrendo de medo e recorreu ao seu conselheiro. Se descobrem que fui eu... Não te preocupes, respondeu o jardineiro. Essa gente não vai saber o que dizer, não sabem nem mesmo o que é um buquê. Aposto os meus bigodes como nada descobrirão. Você deve estar se perguntando, como é que ficaram os presos no meio disso tudo? Bom, então vocês devem saber que eles ficaram muito surpresos com a tamanha agitação. Mas nada podia se comparar à alegria que eles sentiam dentro de si mesmo. A cadeia de Mirapólvora foi apontada como modelo em todo o mundo depois disso. Quem ficaria mais contente? Tisto, é claro. Ele triunfava em segredo. Mas, como vocês sabem, às vezes cansa guardar um segredo. E para quem será que Tisto pode confiar um segredo? Ah, é verdade. O seu querido amigo, Ginástico. Ginástico, escuta bem o que eu vou te dizer, mas não repete a ninguém, tá? Disse Tisto certa manhã ao encontrar com seu pônei. Ginástico mexeu com a orelha. Eu descobri uma coisa extraordinária, disse Tisto em voz baixa. As flores não deixam o mal ir adiante. E com aquele segredo tão bem guardado, Tisto já não tinha mais com o que se preocupar. Para seguirmos para a lição número 3, é preciso entender nessa parte da história que a gente se habitua a tudo, mesmo às coisas mais estranhas. Como o Sr. Trovões lhe deu uma boa lição de ordem, Sr. Papai e Dona Mamãe resolveram que deveriam confiar ao Sr. Trovões também a lição da miséria. Os dois seguiram então para as margens da cidade, aonde ficavam as favelas. Tisto logo teve a sua primeira dúvida, pois ele nunca tinha ido a uma favela, e ele perguntou ao Sr. Trovões o que de fato era uma favela. O Sr. Trovões respondeu que as favelas são como um flagelo, e um flagelo é uma desgraça grande que atinge muita gente ao mesmo tempo. Tisto ainda nem tinha terminado a sua visita quando seu dedo começou a coçar, mas logo foi encoberto por uma dúvida. Sr. Trovões, por que essa gente mora em casinhas assim tão pequenas e apertadas? Ora, porque não possuem outra casa, é claro. Isso é uma pergunta boba, respondeu o Sr. Trovões. E por que eles não têm outra casa? Porque não têm trabalho. E por que eles não têm trabalho?
Porque não tem sorte? Então quer dizer que eles não têm coisa alguma? Sim. E a miséria é isto, menino Tisto. Tisto ficou inconformado e pensou consigo mesmo, pois amanhã eles terão ao menos algumas flores. E logo colocou seu polegar para trabalhar, sem que o Sr. Trovões percebesse, é claro. Mas logo o Sr. Trovões enfiou uma ideia dentro da cabeça de Tisto e embaralhou todos seus pensamentos. Ele disse que para se lutar contra a miséria era preciso ter ordem. Tisto, depois de muito refletir, disse: Ora, essa sua ordem, Sr. Trovões, o senhor tem certeza de que ela existe? Pois eu não acredito. Sabe por quê? Se a ordem existisse, não haveria miséria. O Sr. Trovões, já com as orelhas vermelhas, sacou o bloco de notas e escreveu: Menino distraído e raciocinador, os sentimentos generosos o privam do senso de realidade. No dia seguinte à visita de Tisto, bom, vocês já devem ter adivinhado. A favela estava agora repleta de flores, o que fez com que começasse a aparecer turistas, e assim novos empregos surgiram. E agora, cada morador podia trabalhar. A lição número 4 seria aprendida dentro do hospital de Mirapólvora. Um hospital muito bonito, muito grande, muito limpo e provido de tudo que fosse preciso para cuidar de um doente. Quem iria acompanhar Tisto dessa vez era o Dr. Milmares, o diretor do hospital. Via-se logo que era um homem muito sábio e muito bondoso também. Tisto logo achou ele parecido com um jardineiro Bigode. E como ele sempre dizia tudo o que pensava, o Dr. Milmares logo respondeu: Ah, meu caro, a semelhança deve ocorrer, pois o Bigode e eu temos uma tarefa bem parecida. Ele cuida da vida das flores e eu da vida das pessoas. Mas cuidar da vida das pessoas era imensamente mais difícil. Tisto logo compreendeu. De um lado, a doença, sempre a entrar no corpo das pessoas. Do outro, a saúde, sempre querendo ir embora. E depois havia mais de 1000 espécies de doenças e uma única saúde. A doença usava todo tipo de máscara para que não pudessem a reconhecer. E logo começou os questionamentos de Tisto. Se aqui impedem o mal de ir adiante, tudo deveria parecer alegre e feliz, pensava Tisto. Onde será que está escondida a tristeza que estou sentindo? E ao olhar por uma fechadura, ele logo a encontrou. Era uma menina muito bonita, mas extremamente pálida. Seus cabelos negros se desenrolavam pelo travesseiro e teria mais ou menos a idade de Tisto. Então ele resolveu entrar, e conversando um pouco com a menina, ele descobriu que ela não podia andar. Mas em todo caso, você não se sente infeliz? Perguntou Tisto. E a menina logo respondeu: Para a gente saber se é infeliz, é preciso primeiro ter sido feliz. Eu já nasci doente. Tisto compreendeu então que a tristeza do hospital estava escondida neste quarto, na cabeça dessa menina. Você recebe muitas visitas? Perguntou Tisto. E a menina respondeu: Muitas. De manhã, antes do almoço, a irmã Termômetro. Depois vem o Dr. Milmares. Ele é muito bonzinho. Conversa comigo e me faz um agrado. À hora do almoço chega a irmã Pílula. Depois, com a merenda, a irmã Injeção que dói. E por fim, vem o moço de branco, que sempre acha que minhas pernas já estão melhores. Amarra uma cordinha em cada uma para que elas possam se mover, e em todas as visitas, todos repetem que eu vou sarar. Mas eu prefiro ficar olhando para o teto, que não me prega mentiras. Enquanto ela falava, Tisto tinha se levantado e entrara rapidamente em ação em torno da cama. Rapidamente a expressão da menina mudou, e as flores começaram a brotar por todo o canto. Pois eu acho que você vai sarar sim, disse Tisto. Você também acha? Acho sim, tenho certeza. Até logo. Até logo, respondeu polidamente a menina doente. Você tem sorte de ter um jardim. Então, Tisto,
Que foi que você pôde aprender sobre medicina? Perguntou o Dr. Milmares. Aprendi, respondeu Tisto, que a medicina não pode quase nada contra um coração muito triste. Aprendi que para a gente sarar é preciso ter vontade de viver. Doutor, será que não existe pílulas de esperança? O Dr. Milmares ficou espantado com tanta sabedoria num garoto tão pequeno. Você aprendeu sozinho a primeira coisa que um médico deve saber. E qual é a segunda, doutor? Perguntou Tisto. É que para cuidar direito dos homens é preciso amá-los bastante. Nessa altura da história, vocês já devem estar pensando que talvez as pessoas grandes já começassem a desconfiar de alguma coisa, fazendo esse raciocínio tão simples. É sempre nos lugares em que Tisto passou na véspera que as flores misteriosas aparecem. Logo, deve ser Tisto. Então vamos vigiá-lo. Mas vocês já sabem que as pessoas grandes têm ideias pré-estabelecidas e nunca imaginam que possa existir outra coisa além daquilo que já sabem. E na Câmara Municipal, todos os homens que lá estavam já estavam muito zangados com essa coisa misteriosa e sem explicação. Eles até cogitavam arrancar todas as flores, de uma só vez. Senhor Papai, então indignado, levantou voz frente àquilo. Meus senhores, é sempre muito perigoso zangar-se com aquilo que não se compreende. Nenhum de nós conhecemos as causas dessas florações. E se formos ver, essas florações são mais úteis do que nocivas. Os presos já não tentam mais fugir da cadeia, as favelas transformaram-se num próspero bairro e as crianças dos hospitais estão sarando. Propõe então que mudemos o nome da cidade. Ao invés de Mirapólvora, vamos chamar agora de Miraflores. Apesar do sucesso com o seu polegar verde, Tisto ficara cada vez mais calado. E isso deixou Dona Mamãe muito preocupada. Numa conversa com o Sr. Papai, eles decidiram que o menino precisava de distrações. Por isso, eles iriam mandá-lo a um zoológico. Mas assim que ele chegou lá, uma desagradável surpresa. Ele encontrou um jardim zoológico cheio de velhas jaulas, onde os leões passeavam tristemente, onde os macacos viviam com os macacos, os tigres com os tigres, e a jiboia não fazia ginástica em volta da perna da girafa, como ele um dia imaginara. Para animar um pouco a pantera, o qual o Tisto cruzara o caminho, ele decidiu dar um pedaço de seu cachorro quente. Mas o guarda não deixou. É proibido, menino! Gritou o guarda. Mantenha-se à distância! São animais ferozes! De onde vieram? Perguntou Tisto. De muito longe! Da África! Da Ásia! Não sei de onde! Perguntaram a ele se queriam vir para cá? O guarda logo deu de ombros e se afastou, resmungando que zombavam dele. Mas Tisto pusera-se a pensar. Achava primeiro que o guarda não deveria ocupar-se daquele trabalho, uma vez que não gostava dos animais que lhe haviam sido confiados. Pensava também que os animais deveriam ter trazido, entre os seus pelos, algumas sementes dos seus países, espalhando assim em volta deles. Bom, vocês já sabem, né? Tisto, então, colocou seu polegar em ação. E depois da visita dele, naquela semana, as feras não comeram um só guarda, pois estavam muito felizes. Há alguns dias que todo mundo cochichava em Mirapólvora. Algum segredo pairava no ar. E ele chegou até a casa que brilha. Quando as pessoas grandes começam a falar em voz baixa e a dizer segredos, logo os meninos apuram o ouvido e procuram escutar justamente aquilo que não lhes queriam dizer. Tensão, dizia o Sr. Papai. Crise, respondia Dona Mamãe. Agravamento, acrescentava o Sr. Trovões. Tisto julgou que se falavam de alguma doença. Ficou muito preocupado, mas só no dia seguinte que ele soube realmente o que acontecera. Ele ouviu a palavra guerra. Todo mundo falava em guerra. Sr. Papai, Dona Mamãe, Tia Amélia, Cárulo. E como só se falava em voz baixa, Tisto logo entendeu
que a guerra deveria ser coisa feia, uma doença de gente grande, pior que a embriaguez, mais cruel que a miséria, mais perigosa que o crime. Quis informar-se melhor. A guerra seria mesmo assim tão horrível quanto imaginava? Naturalmente, foi Bigode o primeiro que ele consultou. Senhor Bigode, o que é que o senhor acha da guerra? O jardineiro fez uma cara espantada. Sou contra, respondeu ele, alisando os bigodes. Por que é que o senhor é contra? Porque uma guerrinha à toa pode aniquilar um grande jardim. Aniquilar? O que quer dizer aniquilar? Quer dizer destruir, suprimir, reduzir a pó. Será possível? E o senhor já viu? Já viu com seus olhos jardins aniquilados pela guerra? Ele mal podia acreditar, mas o jardineiro não estava brincando. Não só vi como o jardim aniquilado era meu. Então o velho jardineiro caiu em lembrança. Ele logo lembrou que o pobre criado Cárulo era digno de muito mais pena, pois perdera o seu país na guerra. O seu país? Perdeu o seu país? Como que isso é possível? Sim, foi isso mesmo. Seu país desapareceu por completo. Nunca mais o encontrou. Por isso que ele está aqui. E há uma coisa pior ainda, acrescentou o Bigode. Você falou na Amélia, a cozinheira. Pois a Amélia, coitada, perdeu o filho. Outros perdem um braço, uma perna, ou então perdem, sei lá, até mesmo a cabeça. O que todo mundo sabe é que numa guerra todo mundo perde alguma coisa. Tisto ainda tinha algumas dúvidas e resolveu ir atrás de uma pessoa que ele tinha certeza que ia saber sobre tudo, o Sr. Trovões. Quando ele abriu a porta, viu que o Sr. Trovões estava extremamente ocupado atrás do telefone, mas mesmo assim ele fez a sua pergunta. Sr. Trovões, eu queria saber aonde foi que essa guerra estourou. O Sr. Trovões logo pegou um globo. Está vendo esse deserto aqui? Foi aqui que a guerra estourou. E por que é que a guerra foi se meter aí, Sr. Trovões? É muito fácil de entender. Essa terra, meu caro Tisto, não pertence a ninguém. Logo, dois povos distintos, os Voalás e os Vai-te-emboras, resolveram guerrear para ver quem fica com essa terra. E por que é que eles querem um pedaço de terra, Sr. Trovões? Eles não querem um pedaço de terra, Tisto. Eles querem o que tem nela, o petróleo. Tisto mais uma vez ficou bem pensativo, pois essa ideia de guerra não fazia o menor sentido. Por que eles não dividiam, então, a terra, em vez de guerrear? Bom, o Sr. Trovões, então, desligou todos os telefones e decidiu que era hora de colocar Tisto para mais uma lição. E enfiou o menino em meio à fábrica, para ele ver o auge da produção da fábrica de Miraflores. Claro que Tisto também teve uma ideia. No meio da visita, ele foi passando por aí e enfiando aquele velho polegar amigo em meio aos canhões. E na manhã seguinte, os jornais de Miraflores vendiam como água. E o Sr. Papai e o Sr. Trovões tiveram uma grande surpresa, pois a manchete que estampava a capa do jornal se referia ao fim da guerra. Ao que parece, quando as munições e armas e canhões chegaram até os povos que iam guerrear, quando eles abriram os caixotes, parecia que, além das armas, elas estavam envoltas por flores. Flores de todos os tipos, de todos os tamanhos, de todos os cheiros. Flores daquelas que só o menino Tisto pôde semear. E agora que a paz reinara, o menino Tisto tinha arrumado um problemão para sua cabeça. Na manhã seguinte, ao despertar, Tisto saiu correndo pelo jardim em busca de seu Bigode. Quando encontrou, o Bigode irradiava alegria. Ele beijou Tisto, isto é, envolveu-lhe com a cabeça no meio dos seus bigodes. Depois, com ligeira melancolia, Bigode acrescentou:
Já não tenho mais nada para te ensinar. Você sabe mais do que eu, e anda mais rápido. Vindo de um mestre como Bigode, esse elogio aqueceu o coração de Tisto. Depois de falar com o Sr. Bigode, Tisto tinha mais uma pessoa de quem gostaria de abraçar. Na verdade, era seu amigo ginástico. Sim, Tisto correu mais uma vez por meio das cavalariças, até que encontrou seu pônei, deitado na grama. Ele o abraçou e disse: Ginástico! Ginástico! Você viu o que eu consegui fazer? Eu consegui parar uma guerra com flores! Isso não é incrível? O pônei, então, não pareceu nada surpreso, pois para ele, Tisto era um menino grandioso, seja qual for o bem que fizera. Mas, na casa que brilha, as coisas tomavam um rumo bem diferente. Amélia não cantava mais diante do forno. O criado Carlo já não polia o corrimão. Dona Mamãe estava de pé desde as 7 horas, como nos dias de viagem. Senhor Papai e Senhor Trovões estavam presos dentro do escritório. Mas a porta já não conseguia segurar o som do que acontecia lá dentro, e Tisto logo ouviu: Ah, se eu apanhasse o miserável que foi semear flores nos meus canhões! Ah, se eu também agarrasse! É preciso abrir um inquérito! É um caso de alta traição! Respondia o Senhor Trovões. Então, Tisto, num ato de coragem, abriu a porta e disse: Fui eu! Aproximou-se então do retrato do Senhor Vovô sobre um canhão e colocou seu polegar em ação. E logo começaram a brotar flores. Tisto logo tratou de fechar os olhos, achando que o Senhor Papai e o Senhor Trovões iam lhe dar uma represália. Mas, muito pelo contrário, o Senhor Papai deixou-se cair numa poltrona com o rosto cor de púrpura, enquanto o Senhor Trovões, pálido como cera, tombava no tapete. Tisto saiu do salão muito tranquilo, o que prova que a coragem é sempre recompensada. A prisão é dessas coisas que a gente encara tranquilamente para as pessoas que não conhecemos, mas logo que se trate de um menino que a gente gosta, é tudo diferente. Seu papai, que era um homem de decisões rápidas, já fazia uma semana que estava pensando em uma solução, e todos se preocupavam com o destino de Tisto e com o destino da fábrica. Mas logo o Sr. Papai lembrou de uma antiga conversa que tivera com o Sr. Trovões, em que ele lhe disse: a gente não pode se opor às forças da natureza. Então seu papai teve uma grande ideia. Nós vamos transformar a fábrica de canhões em uma fábrica de flores! Puseram imediatamente então todos mãos à obra e o sucesso foi fulminante. Logo a família da Casa que Brilha recuperou toda a prosperidade e um slogan surgiu para a fábrica. Ele dizia: Dizei não à guerra, mas dizei-o com flores. Agora que já está tudo resolvido, você deve pensar que a história de Tisto acabou. Mas as histórias nunca param onde a gente imagina. Algumas semanas depois, uma notícia correu pela Casa que Brilha, deixando todos muito tristes. O jardineiro Bigode não despertara aquela manhã. Bigode resolveu descansar para sempre, explicou Dona Mamãe a Tisto. Posso ir vê-lo dormir, então? Não, não pode, querido. Você não pode mais vê-lo nunca mais. Partiu para uma viagem longa, muito longa, e nunca mais vai voltar. Tisto não compreendia direito. Não se viaja de olhos fechados, pensou ele. Se está dormindo, poderia ter me dado boa noite, e se partiu, poderia ter me dito adeus. Isso não está nada claro. Estão me escondendo alguma coisa. Tisto logo procurou o ginástico, pois ele sempre dizia a verdade. Morreu? Exclamou Tisto. Mas não houve guerra. Não é preciso guerra para morrer, respondeu o pônei. A guerra é apenas uma ajudante da morte. O Bigode morreu porque era muito velho. Toda a vida termina assim. Tisto teve a impressão de que o sol perdia o brilho, o prado se tornava escuro e o ar difícil de respirar. Tisto envolveu com seus braços o pescoço do pônei e pôs-se a chorar. No dia seguinte, após o almoço, saiu do jardim e correu até o cemitério. Ele queria ver se Bigode estava embaixo da terra ou no céu. Ele caminhou então entre as sepulturas e deteve-se diante da última, que estava novinha em folha.
Tisto logo pensou que se Bigode estivesse mesmo ali, ele ia gostar da companhia das flores. Pegou seu polegar e fez diversos furos ao redor da sepultura. Quando foi embora, de mão suja, cabeça baixa, deixava atrás de si a mais surpreendente sepultura que se tinha visto num cemitério, mas Bigode nem sequer respondera. Tisto, ao chegar em casa, atravessou o prado em busca de Ginástico. Você já sabe, Ginástico? Sim, eu sei, respondeu o pônei. Você descobriu que a morte é o único mal contra o qual as flores nada podem. E como o pônei era moralista, acrescentou: é por isso que os homens são muito tolos ao procurar se prejudicarem uns aos outros, como fazem constantemente. Tisto, de nariz para cima, olhava as nuvens e refletia. Tisto está construindo uma escada, diziam todos em Miraflores. Mas era só o que sabiam. Uma escada para ser colocada onde? Para quê? Por que uma escada, e não uma torre ou uma bandeira de flores? Tisto logo desconversava. Ué, tenho vontade de fazer uma escada. É só isso. Mas quando ele se notara sozinho com seu amigo Ginástico, ele logo confessara o motivo da construção. Se Bigode está mesmo lá em cima, como insiste em dizer, aproveitará essa escada para descer, nem que seja um pouquinho. A escada, então, a cada dia crescia mais e mais, e logo os jornais começaram a estampar a primeira capa, com a manchete: a escada de flores de Miraflores, ex-Mirapólvora, é a 8ª maravilha do mundo. Quando terminou a escada, Tisto sentou sobre o prado e esperou por 3 dias, mas como Bigode não descera, ele teve uma outra ideia. Tisto foi pé ante pé, subindo cada um dos degraus. Ginástico lá de baixo estava inconsolável. Então Tisto lhe disse: eu trarei uma estrelinha para você. Até logo, Ginástico. Adeus, disse o pônei. E Tisto foi escalando cada um dos degraus até ficar bem pequenininho e sumir. Tisto nem notara quando a escada acabara, e ele acabara por perder seus chinelos caros. Quando ele estava sentindo uma certa fadiga, ele logo viu que tinha 2 asas, como um pássaro. E de repente ele entrou numa enorme nuvem, alva, sedosa, macia, onde já não se enxergava mais nada. Essa nuvem lembrava a Tisto alguma coisa, uma coisa branca e suave como o bigode do Sr. Bigode. Depois daquele dia ninguém mais viu Tisto. Ele desaparecera para sempre, e a única coisa que restou, em meio às flores, foi seu par de chinelo, acompanhada por uma frase feita por Ginástico para deixar informações sobre o paradeiro de Tisto. No meio da relva, ele escreveu: Tisto era um anjo.